quero falar sobre liberdade. Vamos abrir então a Bíblia, se você tem uma Bíblia impressa aí, se você tem uma Bíblia digital, ligue a sua Bíblia, Gênesis 2:16. Olha, logo no comecinho da Bíblia, no segundo capítulo da Bíblia, falando a respeito do Éden, da criação, depois de Deus ter formado o homem e a mulher, aí vem esse momento. Gênesis 2:16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Olha, o que me chama a atenção nesse texto, para começarmos aqui a nossa série, é a palavra livremente. Muito interessante, né? Porque parece que Deus está dando uma ordem e por trás de toda a ordem a gente tem a sensação de que estamos sendo bloqueados de algo. É como se Deus estivesse privando eles de alguma coisa. Então, a gente recebe essa passagem simplesmente pela parte 2, pelo versículo 2, pela parte B, em que Deus vai dizer sobre o que eles não deveriam fazer. Então, tudo que a gente entende do Éden, quando Deus pede algo ao homem e à mulher, ele chega e a gente simplesmente prega assim, né? Então Deus colocou o homem no Éden, colocou a mulher e disse, não comam do fruto. E a gente simplesmente foca no que Deus diz para não fazer. E olha, há um problema muito sério quando a gente foca no que não se deve fazer. Até porque o nosso cérebro ele não é programado para entender a palavra não. Uma criança, desde pequeno, já é assim. Se você fala para ela, olha, não mexa, é como se o cérebro bloqueasse o não e desse uma sugestão para ela. Então Deus seria injusto se ele simplesmente colocasse o homem na terra e dissesse não, 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 não. Você vai ver que os nãos de Deus vieram, a quantidade de nãos de Deus vieram em quantidade, né, vieram em escala na lei. A lei, então, tinha 613 adendos e 80% deles eram nãos. Os nãos de Deus. Eu tirar essa música, está me incomodando. Então, Adão e Eva recebem o não, mas Deus seria incoerente se dissesse o não sem dizer o que eles deveriam fazer. Então, anote isso. Deus nunca vai te dizer o que você não deve, sem antes te dizer o que você deve. Inclusive, nós temos que aprender isso. Aprender isso logo, né? A lidar com pessoas, a lidar com os filhos, a lidar com liderados. Nunca devemos dizer o que não se deve antes de falar o que se deve. Até porque aí você deixa a pessoa instigada, tentada para fazer algo, sem que ela saiba onde que ela deve agir. Porque, de fato, a gente para pensar no que não deve quando para de se fazer o que deve. Eu tenho uma mensagem que eu estou preparando sobre Davi, sobre a queda, o pecado de Davi. E a primeira coisa que eu entendo quando Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, homem de batalhas, homem que conquistava grandes coisas em Deus, ele cai, né, de forma feia, de forma bruta, ele adultera, ele faz algo terrível que não se espera nem de uma pessoa que não tenha o chamado de Davi, mas ele simplesmente, no dia que ele cai, ele está distraído em casa quando deveria estar na guerra. Então, a gente só tem olhos para aquilo que não pode quando está deixando de fazer o que deve. Vou anotar essa frase aqui. Só temos olhos para o que não se pode, quando eu deixo de fazer o que se deve. Note essa frase. Se você está focado, acordou de manhã, dizendo, não consigo aguentar a tentação, estou olhando muito para coisas erradas, é porque você parou de fazer o que você deveria. E sabe que parar de fazer o que se deveria é muito mais grave do que fazer o que não se deve. É muito mais grave, porque ali já é o começo de tudo. Você deixou de fluir no que Deus te disse. Você deixou de viver o propósito de Deus. Quando você deixa de viver o propósito de Deus, você está à mercê de viver sobre as suas tentações. Então, Deus, antes de dizer não coma do fruto,
ele vai dar algumas orientações. Por exemplo, quando Deus faz o homem, ele diz no céu, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e governe ele sobre todas as espécies da terra. Sobre toda a terra, até o texto diz. Então Deus já deu o homem como propósito de governo, certo? Então já estava estabelecido, pré-estabelecido. Quando Deus, então, cria os animais, né? Cria todas as espécies, ele dá ao homem o poder de escolher o nome desses animais. Então, Deus já estava. Ele poderia escolher, meu irmão, né? Isso não é a falta de capacidade de Deus. Ele não era incapaz de escolher os nomes dos animais. Mas ele já estava agindo em colaboração com a sua criatura, dando a ele o propósito dele. Olha, eu te dei poder para isso, eu te dei criatividade suficiente para isso. Eu te dotei de ferramentas para você exercer esse governo que eu espero de você. Né? Então, depois que Deus cria a mulher, do forma do homem, a mulher, no Gênesis 2,16, ali vai dizer, ordenou o Senhor. Olha que interessante esse texto. Ele não está sugestionando, olha, você é livre para comer o que você quiser. Não, ele dá uma ordem, de toda a árvore do jardim comerás. Olha, é uma ordem, você precisa obedecer essa ordem. E essa ordem, ela implica diretamente em algo que é prazeroso. Nossa, chama atenção, né? Ver que Deus não está dando uma ordem sobre algo pesado, algo difícil. Não, ele está dizendo, olha, desfrute. É uma ordem minha, desfrutar. E aí vem a palavra que vai puxar toda a nossa série dessa semana. Livremente. Então, Deus ordenou o homem ser livre. Todo desejo de Deus ao fazer o homem, dar a ele o livre arbítrio, era para que ele fosse livre. Que você não pode escolher amar ou se relacionar com quem você não pode escolher rejeitar. Você não pode escolher obedecer quando você não pode escolher desobedecer. Então isso é ser livre. Eu posso obedecer, eu posso desobedecer. Ou seja, a motivação para mim acertar vai ser a minha escolha e a motivação para que eu peque, para que eu erre, também será a minha escolha. Então não será algo que venho de forma obrigatória. Eu não sou obrigado a acertar e nem obrigado a pecar. Eu estou livre. Jesus disse, Deus vai dizer, você está livre. Você foi feito para ser livre. Desfrute livremente. Então coma de toda a árvore do jardim. Essa é uma ordem de Deus. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o nosso Deus ama a liberdade. Então, se existe um princípio daqueles que se aproximam de Deus, é que eles vão viver em liberdade. A ordem de Deus é para que nós sejamos livres. Então Deus faz um jardim fechado, um jardim da comunhão, o lugar da presença, da apresentação de Deus com o homem, mas ele bota uma porta de saída. A porta de saída era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque jardim sem porta de saída é prisão. Deus não fez uma prisão para nós vivermos na sua vontade sem escolha própria. Não, não. Ele faz um jardim para nós. Ele faz um jardim para nós sermos livres, para fluirmos no propósito de Deus. Mas ele deixa sempre uma porta de saída. Lembrando que eu não posso escolher amar quando eu não posso escolher rejeitar. Se você não pode rejeitar a Deus, então você também não consegue amar a Deus. Isso contraria muitas teologias dos nossos irmãos calvinistas. Eu tenho todo respeito por eles, mas se prega muito sobre o quanto que a gente não tem como, nós somos escolhidos de forma soberana, eu não posso optar, não tenho poder nenhum de decidir. E isso é muito delicado, né? Aqui não é um curso teológico, não é para debate, não está aberto a debate. Se você comentar para fazer um debate, você vai ficar sozinho. Aqui é um momento de reflexão bíblica, a gente crescer, né? E principalmente aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Mas, passando então adiante, o texto está deixando bem claro que Deus dá a opção de saída, certo? Para que eles entendam o quanto que a liberdade é um poder e que precisa ser exercido com sabedoria. Então, o que de fato é liberdade? O que é liberdade? Você é livre? Você se considera alguém totalmente livre? Eu tenho para mim que muitas pessoas se consideram livres e não são. Sabe por quê? Porque muitos acreditam que ser livre é fazer o que quer. Eu faço o que eu quero. Então eu sou livre.
Eu não aguento mais estar nesse relacionamento porque eu queria me relacionar com outras pessoas. Então, eu quero ser livre. Aí outros dizem, não, eu não aguento mais trabalhar, então eu vou me demitir porque eu quero ser livre. Essa família é minha prisão, eu quero ser livre. E a pessoa simplesmente acredita que liberdade é poder fazer o que dá na telha, dá na cabeça. O problema é que os nossos sentimentos, eles são vãos, eles são vagos. Eles são vagos e eles vão vir e passar, sentimentos vêm e passam, eles são como ventos. Você sente, daqui a pouco não sente mais. E o que permanece então? A sua decisão, o seu compromisso, o seu propósito. Ele precisa ir além dos sentimentos, até para que os sentimentos não te governem, mas que o seu propósito dose eles. Os sentimentos existem para isso, para dar um calor, uma pimenta, sabe? Uma paixão para o seu propósito. E não para que eles sempre te tirem do propósito. Não, não, não. Não é para ser assim. Há um ajuste, inclusive tem uma série Coração Transformado, que eu falo sobre esse ajuste entre quando eu sinto controvertido, ou seja, contrariado do propósito, e quando os meus sentimentos passam a ser alinhados ao meu propósito, e eu passo a sentir o que devo fazer. É aquele alinhamento entre o que eu quero e o que eu preciso. Eu não preciso passar minha vida inteira em conflito entre o que eu quero e o que eu preciso. Eu não preciso viver a minha vida toda assim. Há um alinhamento, há uma convergência. Tem uma série chamada Convergência também aqui, guardada nas plataformas digitais. Por quê? Porque se eu vivo a vida inteira nesse conflito entre o que eu quero e o que eu preciso, a pergunta que eu faço é por que eu nunca quero o que eu preciso? Ou por que sempre eu faço o que eu preciso de qualquer jeito, empurrando com a barriga? Porque eu nunca sinto em fazer o que eu preciso. Não, isso não pode ser uma verdade absoluta. Há um nível de consciência, há uma caminhada, há uma construção em que seu coração passa a ser tomado. Quando seu coração passa a ser tomado, você passa a desejar, o teu coração começa a ser mudado, os seus sentimentos em prol daquilo que você precisa, em prol daquilo que você nasceu para ser e para fazer. Então eu preciso separar hoje com vocês aqui o que é liberdade e o que é libertinagem. Não esqueça disso. Liberdade e libertinagem. Há uma grande diferença. Quando eu acho que liberdade é fazer o que eu quero, eu estou indo para libertinagem. E o que é libertinagem? O mau uso da liberdade. Eu vou abrir aqui uma transmissão no Facebook agora. Então, libertinagem é fazer o mau uso da liberdade. É usar a liberdade para me destruir. Porque é isso que acontecerá naturalmente. Vamos lá. Naquele momento, no Éden, quando o homem cai, ali, a nossa liberdade foi tirada. A nossa liberdade foi tirada. A nossa liberdade foi tirada. Naquele momento ali, o homem abriu um ponto entre a criação e o pecado. A criação e o domínio do desejo. Então, foi-nos roubada a liberdade. A Bíblia diz que quem peca se torna escravo do pecado. Então, há coisas que, se você tocar uma vez só, você será escravo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus te diz não, Ele não está te privando, Ele está te protegendo. Quando Deus te diz não, Ele não está te privando, Ele está te protegendo, certo? Ok. Há certos tipos de atitudes que desencadeiam uma escravidão imediata. Que toda ação, todo ato, ele já está abrindo um novo hábito. É muito fácil ser repetido, ainda mais se ele for prazeroso. É por isso que existem, por exemplo, certos tipos de drogas que as pessoas dizem nem experimente. Né? Mas de fato não é sobre a droga em si, é como você está quando está indo para lá. Até porque se o teu coração está apontando para o uso de drogas, é justamente porque existe uma lacuna em você tão grande que ela vai te prender. E eu vou te dizer, há muitas coisas que você tocou para se distrair e não percebeu que aquilo te escravizou. Nem sempre não, ou quase sempre, aquilo que te distrai por um momento vai te deixar escravo depois.
Então, aquele momento ali da queda da humanidade, quando eu e você caímos lá no Éden, a gente se tornou escravo. Escravo do desejo, escravo de nós mesmos. Sabe? Onde, porque eu lembro ali do texto bíblico em Gênesis 3, quando a serpente vai falar com a Eva, e ela passa a mostrar o fruto, né? Ela passa a dizer, olha, Deus disse o quê? É mentira. Daí ela olha e fala, você não está vendo que é bom? A verdade, né? Aí o diabo vem com as verdades dele. Na verdade, o pai da mentira falando que tem a verdade. Na verdade, vocês vão ser igual a Deus. Existe um benefício. Então, você pode trocar essa comunhão que você tem com Deus para ser igual a Ele. Então, se você comer, você vai ter um benefício que Ele está te privando. Olha, o Satanás vem para dizer que o não de Deus é privação. E essa não é uma verdade, essa é a mentira do diabo. Porque o não de Deus não é privação, o não de Deus é proteção. Quando Deus disse que no dia que eles comerem do fruto, eles certamente morreriam, Deus não estava dizendo que Deus ia matar eles. Deus estava dizendo que eles iam se separar de Deus. E se Deus é a própria vida, quando Deus fez o homem do barro, ele soprou o fôlego de vida, ou seja, a vida do homem vem a partir da vida de Deus. Se Deus é a própria vida, ele está dizendo, o pecado vai fazer separação entre você e mim, e quando você estiver longe de mim, a vida não estará em você. Então agora você não vai mais viver, você vai existir. Existir é diferente de viver. Você vai sobreviver. Tem uma série aqui, nosso devocional. Sobreviver ou romper. Então, é viver para romper, se não me engano, a série. Que fala sobre essa diferença entre a pessoa que apenas existe e acha que está vivendo. Isso não é viver. Viver é fluir. Viver é cumprir com o propósito. Viver é entender o porquê veio. Isso é viver. Viver é ser natural, é ser você mesmo, é saber quem Deus te fez para ser. Isso é viver. Tudo que está fora disso é sobreviver. É existir. É só estar vivo. É estar vivo de status, vivo por fora, vivo fisicamente, mas morto para o espírito, morto para o propósito. Há pessoas que elas são vivas mortas, sabe? Já assistiu aquele filme, O Morto Muito Louco? Ele era um morto que vivia, que estava todo mundo achando que estava vivo. Achava que ele estava vivo. As pessoas olhavam e diziam, olha lá, o homem está dormindo, está bêbado. Mas ele estava morto. Aí no filme, eu lembro, né? Esse aqui não é para essa geração, não. Era a minha geração, um pouquinho mais para trás. E o filme era um morto, eu botava óculos escuros, um filme de comédia, engraçado, né? E eles escondiam o morto fazia assim. Né? As pessoas achavam que estava bêbado, que estava descansando, que estava isso, estava aquilo, mas estava morto. Então a aparência até era de vivo, mas estava morto. Há pessoas que elas são vivas mortas. Elas morreram para o que Deus tem para elas. Elas não sabem quem elas são, elas vivem perdidas, copiando umas às outras. Elas estão mortas para aquilo que Deus as chamou. O espírito delas em Deus está morto. O que Deus tinha para elas está morto, está apagado. E ela só está existindo, vivendo dia após dia, vivendo para pagar as contas, vivendo para comer, para sobreviver. Pensando dia após dia como eu faço para não morrer. Isso é ser escravo. Você conhece alguém escravo? Você conhece alguém aprisionado, preso? Toda vez que diz eu vou para cá, não consegue. Toda vez que diz eu vou para lá, parece ter uma coisa trancando, ele não sai do lugar. Isso é um escravo. E sabe, você não é culpado, você não é do mal. Não, você não é voluntariamente do mal por viver assim. Isso foi a herança da queda. Nós herdamos essa escravidão dos desejos, do eu quero, da minha carne, do meu corpo pedindo as coisas, sabe? A direção do espírito ficar de lado, porque o meu corpo quer isso, o meu corpo quer aquilo. E o teu corpo vai te levando para cá, daqui a pouco você está insatisfeito de novo. O pecado nos torna escravos. Aquele momento lá no Éden, nós fomos roubados, a nossa liberdade foi roubada. Porque nós éramos livres em Deus e agora com o pecado, ao tocar, eu fui escravizado. Há coisas que você toca e elas te dominam. Olha o que diz João 8,34. Jesus disse, em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado se torna escravo. Escravo do quê?
Nós temos desejos carnais, humanos, físicos, instintivos. E esses desejos instintivos querem nos governar para viver uma vida de instinto, como verdadeiros animais. Como verdadeiros animais. Porque animais não agem por consciência. Animais não agem por consciência. Animais agem por instinto. E até quando você os adestra, você está simplesmente coordenando, padronizando os seus instintos, mas você não está trazendo consciência para eles, porque eles não têm consciência. Agir por instinto é a premissa de muitas pessoas, mesmo sendo dotadas de capacidade, sendo corpo, alma e espírito, dadas a Deus. Eles vivem como animais, pelo instinto. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nasceu com um propósito divino instalado dentro de você, escondidinho dentro de você. E sabe qual é o maior inimigo desse propósito? O desejo. Escreva aí. O maior inimigo do propósito é o desejo. O seu maior pecado não é falhar no seu desejo. O seu maior pecado é não viver o seu propósito. Deus deu pelo menos 3 ordens ao homem no Éden, que envolvia o seu propósito de existência. E aí, meu irmão, não é para Adão isso, é para nós. E o que Deus quer para nós não vem a partir da nova aliança. O que Deus quer para nós está desde quando Ele criou a humanidade. É o que Deus espera da criatura que Ele colocou dentro da sua criação. O que Deus espera de nós é 3 coisas, pelo menos. Eu vejo isso lá no Éden. Primeira, governar. Segundo, multiplicar. E terceiro, desfrutar. Então, o governo, a multiplicação, ou seja, replicar mais de nós e desfrutar. Então, isso já está instalado, Deus já deixou pronto, você nasceu para isso. Se você não está vivendo o governo, e quando eu falo de governo, é governar sobre as coisas, é governar sobre você mesmo, autogoverno, governar sobre as suas emoções. Multiplicar é sobre liderança, é sobre transbordar, é sobre servir. E desfrutar é sobre aproveitar de tudo que Deus te liberou. Então, o pecado nos torna escravo do desejo, e o desejo nos tirará do propósito, o desejo te tirará do governo, te tirará da multiplicação, te tirará do desfrute, porque existe uma grande diferença entre desfrutar e distrair. Desfrutar e distrair. O que a serpente oferece à humanidade com aquele fruto proibido não é desfrute, porque o desfrute está dentro do propósito. E o desfrute está dentro do propósito. E onde é que estava o propósito? Comer livremente de todas as árvores. Foi isso que Deus disse. E ao obedecermos o livremente de Deus, nós iríamos desfrutar também a liberdade de todas as opções que Deus nos deixa. Mas quando os meus olhos passam a ajustar-se à voz da serpente, eu passo a distrair. E a serpente estava disfarçando a distração como se fosse um desfrute que eu ainda não tinha acesso. A serpente vem assim, olha, isso aqui você não está desfrutando. Você deveria desfrutar mais. Que Deus não quer que você experimente isso, porque você vai ficar muito inteligente depois disso. Vai ficar muito sabichão. Há pessoas que estão negociando o seu propósito em Deus por conta de desfrutes. Ouvi uma pessoa dizendo assim, ó, antes de eu casar, eu vou passar o rodo, eu vou não sei o quê, eu tenho que aproveitar. Antes de eu ir para Jesus, eu vou chutar o balde, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Elas não sabem que estão tocando em coisas que vão as escravizar. Olha, eu vou entregar minha vida para Jesus depois, porque na cabeça dele, entregar a vida para Jesus é se tornar um beato, um santinho, um certinho, um que anda, que senta, que cuida, que fala, que cuida como sorri, que sorri cuidando dos dentes. Ou que alguém que engrossa a voz para falar, que bota uma Bíblia embaixo do braço, sai na rua com a Bíblia, com um terno. Não é isso. Não é isso. Tem gente que faz isso e nunca encontrou Jesus, irmão. Tem gente que só faz isso e virou só uma casca. Inclusive é um pepino para nós descascar, porque só queima o filme.
Viver para Cristo é viver de verdade, inclusive desfrutar livremente do que Deus nos dispõe. Mas desfrutar é diferente de distrair. Desfrutar é o curtir do processo, é aproveitar de cada momento, sabe? De forma simples, cada momento é um desfrute. Inclusive você desfruta quando trabalha. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, sabe? As suas esperanças são renovadas. Você não cansa de fazer o que está para fazer. Você não cansa de fazer o que está fazendo. Você descansa em fazer. Então você desfruta, sabe? Você serve as pessoas e ao mesmo tempo você tá feliz. Porque você entende que Deus te deu algo, está em você. E viver o que Deus te dá, você flui, você não força. Quem flui não força, quem força não flui. A forçação, quando você força para acordar, força para trabalhar, força para sair de casa, força para mostrar para os outros alguma coisa, você não flui, meu irmão. Você está longe do propósito de Deus. O pecado, então, faz você forçar porque agora o seu corpo está querendo só o prazer, ele só quer o desejo. Então, para tudo que é certo, você força. Você força para ficar casado, força para ficar no trabalho, força para fazer bem o que você faz. Tudo é forçado. Eu não estou falando sobre esforço. Estou falando sobre ser forçado, ser algo obrigado. Porque o seu corpo está só pedindo desejo. Você está no trabalho pensando em desejo. Você está com a sua esposa com desejo carnal, programado, mentalmente depravado. E tudo passa a ser pesado agora. Porque isso é o que nos roubou, foi nos roubado, a liberdade, através do pecado. O pecado nos tirou a liberdade. E quando eu sou escravo do desejo, escravo do pecado, eu estou inimigo, eu estou longe do que eu nasci para ser. Eu estou longe de fazer o que eu nasci para fazer. Então, não esqueça que desfrutar é diferente de distrair. Tem gente que está distraindo, dizendo, não, estou desfrutando. Não, você está distraindo. Que desfrutar é estar no propósito de Deus. Mas eu vim trazer uma boa notícia para você. Lá no Éden, foi instalado em nós a escravidão da queda, do pecado. Mas lá no Éden, Deus estabeleceu um plano para a nossa liberdade. Antes, eu só vou ligar um último ponto sobre desfrute, para que você entenda que desfrutar não é descansar quando você está cansado. Até porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 7 dias e no sétimo dia ele descansou. Deus não cansa. Ele não descansou porque estava cansado. Deus não cansa. Ele estabeleceu o 7º dia como um dia de descanso. Um dia de desfrutar. É diferente, não é cansado de, não, vamos desfrutar de tudo que eu fiz. É por isso que existe esse princípio poderoso de você ter um dia para desfrutar, para você não simplesmente virar uma máquina de fabricar, de criar, mas o dia de você desfrutar de tudo que Deus te deu. E tudo isso acontece dentro do propósito de Deus. A notícia boa é que lá no Éden, quando a queda aconteceu, Deus estabeleceu um plano para a nossa liberdade. Quando ele chega para a serpente e anuncia Jesus. Em Gênesis 3,15, dizendo, hoje você venceu, vou parafrasear aqui, hoje você venceu, serpente. Mas da semente da mulher nascerá um que te esmagará a cabeça. Hoje você conseguiu os convencer a serem escravos, mas vai chegar um dia em que o seu Espírito vai entrar nas pessoas. E ao entrar nas pessoas, ao Espírito Santo ser derramado nas pessoas, elas serão convencidas de novo. Elas serão convertidas. Elas voltarão ao propósito. Elas não vão ser escravas dos seus desejos. Elas serão livres. Outra vez. Aleluia! Essa é a boa notícia. Eu acabei de te anunciar o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Essa é a notícia. Ia chegar o dia em que o Filho ia libertar todos. Gente, a hora se foi. Eu tenho muita coisa para conversar com vocês. Se prepare, é só o começo. Nós vamos falar sobre como fazemos então para ser livre. Como aprender a viver em liberdade. Eita, essa vai ser forte. O propósito que é gerado através da minha liberdade. Porque não importa se a pergunta não é se eu sou livre, a pergunta é para que eu sou livre. Se prepare, gente. Tem coisa linda de Deus para você amanhã e quinta-feira. Vamos orar juntos?
Oh, glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus achou... Ele tem uma saída. Ele sempre tem uma saída. Ele tem uma saída. Aleluia. Assim como a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, por outro nós somos feitos justificados. Deus estabeleceu um plano lá na criação do mundo, dizendo, vai chegar o dia. Agora a humanidade vai se preparar para a chegada do meu filho. E todos vão experimentar daquilo que foi lhes roubado. Se você não souber o que lhe foi roubado, você não valoriza o que recebeu. Eu vou repetir. Se você não souber o que foi lhe roubado, o que lhe foi roubado, você não vai saber e não vai valorizar o que lhe foi restaurado. Bom dia. O propósito de Deus, meus irmãos, ao fazer o homem, não é salvação, amigo, amiga. Não foi salvação. Salvação já foi a resposta de Deus. Salvação já é o projeto de Deus, porque não precisa de salvação quem foi feito em Deus. O homem só precisou do Filho de Deus para ser salvo, porque o homem se perdeu. Entende? A criação se perdeu, a criatura se perdeu. Aí então vem o propósito de salvação. Então não coloque a salvação como sendo tudo. Não. Não. A salvação é um projeto de Deus para que nós saiamos dessa escravidão. Mas o propósito de Deus vem antes da salvação. Vem antes. Ele nos fez para sermos filhos, para governar, para multiplicar, para desfrutar. E agora salvo em Cristo, há coisas que são liberadas sobre a minha vida. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e orar. Pai, na tua presença nós estamos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor preparou essas manhãs para estarmos juntos. Senhor, eu agradeço por cada família que está aqui representada. Cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Senhor, toca no mais profundo, lá a divisão da alma e do espírito, para ativar-nos, despertar-nos, para entendermos quem nós somos agora em Ti, o que aconteceu. Hoje foi o dia de nos regozijarmos ao sabermos que tudo estava colaborando para sermos escravos eternamente, mas que Tu tens sempre um plano de escape, um plano de liberdade, um plano de libertação, de salvação para nós. E agora, nós entendendo isso, nós vamos valorizar o que recebemos, porque nos foi roubado. Nós perdemos a liberdade quando nos tornamos escravos do pecado, quando tocamos no pecado. Mas ao tocarmos em Ti, aleluia, nós seremos livres. Conduza hoje nosso dia, Pai. Nós vamos valorizar esse presente que é a vida, valorizar esse presente que é esse dia. Com sabedoria nós vamos agir nesse dia. Então, nos influencie, Pai, através do Teu Espírito, para falarmos, para pensarmos, para vermos, para ouvirmos, segundo a Tua vontade. Eu assumo o compromisso que hoje vai ser mais um dia para a Tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.